Olá, galerinha! Como é que vocês estão? Como é que foram aí a avaliação? Foram joinha? Gabaritaram? Acharam fácil? Acharam difícil? Como é que foi? Quero saber tudo. E aí, o que que eu venho fazer hoje? Corrigir essa avaliação, né? Vamos ver essas dúvidas que pairaram sobre a cabeça de vocês. Se vocês fizeram tudo que eu falei, né, que tem que voltar ao texto em todas as perguntas. Não basta fazer apenas aquela leitura, né, prévia. Você tem que estar sempre lendo. Então, vamos lá, vamos começar aqui. Então, a correção da nossa V1. E aí começa com esse textinho aí, né? O menino e o mundo. Vamos ver o que se trata. Um garoto mora com o pai. Ai, voltei. O que eu fiz aqui? Aqui. O garoto e o mundo. Ih, tá dando chabu aqui no meu computador. Acho que agora vai, vamos lá. Um garoto mora com o pai e a mãe em uma pequena casa no campo. Diante da falta de trabalho, no entanto, o pai abandona o lar e parte para a cidade grande. Triste e desnorteado, o menino faz as malas, pega o trem e vai descobrir o novo mundo em que seu pai mora. Para sua surpresa, a criança encontra uma sociedade marcada pela pobreza, exploração de trabalhadores e falta de perspectiva. Vamos ali à questão 1. O texto 1, objetivo. É uma interpretação, né? Então a gente sabe que vamos ter que voltar ao texto, mas vamos ler as opções. Divulgar o filme O Menino e o Mundo a partir de uma breve descrição da obra. B. Apresentar a opinião do autor sobre o conteúdo do filme O Menino e o Mundo. C. Lamentar o abandono de crianças e adolescentes. E D. Criticar a figura paterna que deixou o lar e família. Então, olha aqui, ó. Dentro desse texto, vamos eliminar, né? Ó, um garoto mora com o pai e a mãe em uma pequena casa no campo. Diante da falta de trabalho, no entanto, o pai abandona o lar e parte para a cidade grande. Então, ele só vai, né, pela falta de emprego. Como ele não tem lá na cidade pequena, né, que é a cidade do campo, e aí ele tem que procurar numa cidade grande um emprego. Triste e desnorteado, o menino faz as malas, pega o trem e vai descobrir o novo mundo em que seu pai mora. Para sua surpresa, a criança encontra uma sociedade marcada pela pobreza, exploração de trabalhadores e falta de perspectiva. Então, mediante essa saída do pai para a cidade grande, o menino fica muito triste, né? E acaba indo procurar o pai, pega o trem e vai procurar o pai em uma outra sociedade. E aí? Vamos lá. Vamos começar de baixo para cima. Aqui ele está criticando a figura paterna que deixou a família? Não, pelo contrário, né? Ele deixa porque, como ele não tem emprego na cidade pequena, ele tem que procurar na cidade grande. Então, ele não é que ele tenha abandonado a família, ele não abandonou a família numa forma assim, desses pais que vão embora, largam os filhos, largam a família, não quer saber. Não foi isso, né? Então, a gente já elimina. Então, vamos pegar aqui a caneta. Não, marca texto não, quero a caneta mesmo. A gente já elimina esse aqui porque não critica a figura paterna. Lamentar o abandono de crianças e adolescentes é a mesma coisa, né? Na verdade, acho que o menino foi abandonado, né? O pai teve que deixá-lo, por quê? Pelo fato de ter que procurar emprego. Então, esse abandono de crianças e adolescentes também não tem nada a ver com o texto. Apresenta a opinião do autor. Dentro do texto, tem alguma opinião? A gente leu alguma opinião do autor? Não, ele apenas resume, né? Ele faz uma descrição da obra, ele resume a obra muito breve aqui, ó. Divulga o filme a partir de uma breve descrição. Então, ele conta um pouquinho do que é aquele filme, do que se trata o filme. Então, a resposta certa é A. Espero que vocês tenham acertado. Nosso gabarito A. Aqui eu botei o texto de novo para a gente não precisar ficar voltando, né? Então, vamos lá para a questão 2. Alguns substantivos são utilizados no texto como elementos coesivos. O que é esse elemento coesivo? Para dar sentido, né? Visto que retomam outras palavras e evitam a repetição. Essa relação coesiva no texto ocorre entre... Então, a gente tem aqui umas opções, ó. Pai, mãe, lar, casa, lar e cidade, garoto, menino e criança, pobreza, exploração, perspectiva.
Então, essa questão não tem jeito. Essa questão você tem que voltar ao texto, as 4 opções, para saber se elas são interligadas mesmo como elementos coesivos. Então, vamos lá. Vamos aqui para o pai e mãe lá. Vamos ver se elas são elementos coesivos para evitar repetição. Ó, um garoto mora com o pai e a mãe. Então, uma coisa diferente da outra. Então, pai e mãe são diferentes. Então, não é para... Então, essa aqui está eliminada. Porque, ó, evitar a repetição. Então, o pai, a segunda palavra tem a ver com o pai, né? Então, pai e mãe são pessoas diferentes. Então, não evita repetição. Casa, lar e cidade. Vamos lá. Em uma pequena casa no campo, diante da falta de trabalho, então abandona o lar. Então, ó, o casa e o lar aqui são coisas diferentes, não é a mesma coisa, né? Ó, em uma pequena casa. Ah, professor, mas aí eu não poderia dizer que ele abandona a casa? Tá, tudo bem. Então vamos supor que esse aqui substituiria a casa. E parte para a cidade. A cidade é a casa? Não, então a gente já elimina também que a cidade não é a casa. Garoto, menino e criança. Vamos lá, vamos procurar aqui, ó. Um garoto mora com o pai e a mãe em uma pequena casa do campo. Diante da falta de trabalho, no entanto, o pai abandona o lar e parte para a cidade grande. Triste, desnorteado, o menino. Menino quem? O garoto. Então, são sinônimos, né? Então, até aí tudo bem. Faz as malas, pega o trem e vai descobrir o novo mundo em que seu pai mora. Para... criança. Tá. Cadê? Pega o trem e vai descobrir o novo mundo que seu pai mora. Para surpresa, a criança encontra uma sociedade marcada. Quem é a criança? É o garoto, é o menino. Então, essas sim são sinônimos, né? Elas são sim palavras coesivas. Porque garoto e menino era a mesma coisa. E criança é a mesma coisa. Então, vamos lá. Pobreza, exploração, perspectiva. Encontra uma sociedade marcada pela pobreza e exploração de trabalhadores e perspectivas. São adjetivos diferentes, né? Não são elementos coesivos que não tem a ver com repetição, não trata da mesma coisa. Então, a resposta é C mesmo, de casa. Então, perceberam que dá trabalho, porque tem que voltar várias vezes ao texto. Mas é isso mesmo que tem que fazer. E aqui também, né, você já eliminaria só de ver, ó, porque pai e mãe são diferentes, não podem ser sinônimos, né? Nesse caso aqui, ó, casa e cidade, ou lar e cidade, também não pode ser sinônimos. E aqui a mesma coisa, pobreza, exploração, perspectiva são coisas diferentes. Os únicos que poderiam ser, ó, que veio a mesma linha, é garoto, menino e criança, trata da mesma vertente. Vamos para a questão 3. Questão 3 diz assim: no fragmento, triste e desnorteado, o menino faz as malas, pega o trem e vai descobrir o novo mundo em que seu pai mora. Os adjetivos em destaque. Então, os adjetivos aqui são triste e desnorteado. Opõem-se à informação anterior, representam as causas da partida do menino, justificam a partida do pai ou refletem a situação de exploração a que era submetido o menino. Então, vamos voltar aqui ao texto. Então, esse fragmento triste, desnorteado, que estar aqui nesse trechozinho se remete aqui. Então, vamos lá. Um garoto mora com o pai e a mãe em uma pequena casa no campo. Diante da falta de trabalho, no entanto, o pai abandona o lar e parte para a cidade grande. Então, o pai foi embora, né? Para procurar emprego na cidade grande. Triste e desnorteado, o menino faz as malas, pega o trem e vai descobrir o novo mundo que seu pai mora. Então, ó, o fragmento em cima desses adjetivos, ele opõe a informação anterior? Pelo contrário, né? Porque ele ficou triste, desnorteado, exatamente que na informação anterior, aqui, ó, o que ele diz na informação anterior? Nesse trecho aqui, que o pai foi embora, né? Para procurar emprego. E aí ele ficou triste. Então, não é a A. Então, ele não se opõe, pelo contrário, né? Ele está diante da tristeza por conta dessa informação dada ali. Representam as causas da partida do menino. Então, por que o menino partiu? Porque ele ficou triste e desnorteado
porque o pai foi embora. Exatamente essa aqui, B de bola. Mas vamos procurar aqui assim, vamos ver assim. Justifica a partida do pai? Ué, a tristeza, desnorteado, o pai foi embora porque o garoto ficou triste, desnorteado? Não, ó, preste atenção, que eu tenho certeza que alguém, né, ficou em dúvida aí nessa resposta, porque não entendeu isso aqui, ó. Aqui a justificativa não é porque o pai foi embora. A justificativa aqui, ó, justifica a partida do pai, né? Então, o pai foi embora porque ele estava triste e desnorteado, e não foi isso, né? Não foi isso. Então, isso aqui foi uma questão de interpretação. Eu tenho certeza que muitos marcaram essa aqui, tá? Mas cuidado, que tem que saber interpretar também. Então, não foi, né, a justificativa da partida do pai a tristeza do menino. Pelo contrário, ele só ficou triste depois que o pai partiu. Refletem a situação de exploração a que era submetido o menino. Ele não era submetido a exploração nenhuma, ok? Essa questão A10 aqui, a D aqui, fora de cogitação. Então, nosso gabarito ali, ó, B de bola. Vamos para 4. Tendo em vista sua estrutura composicional e seu objetivo comunicativo, é possível afirmar que o texto pertence a qual gênero? É uma piada? Não, piada mesmo, né? É uma fábula? Trata de animaizinhos? Também não. É um conto na qual tem aí os personagens, enredo? Ah, professora, poderia, mas não é. Por que não é um conto? Porque ele faz um resumo breve, né, do filme. Então, isso aqui é uma sinopse. Lembra que eu falei que a sinopse é um resumo breve, né? Lembrando, sem opinião crítica do autor, né? A opinião crítica que a gente tem na resenha e não é na sinopse. Então, a nossa resposta é D de dado. Essa eu tenho certeza que todo mundo acertou. Estava muito fácil. E aí a gente entra no próximo texto. Então, vamos lá, que o texto é um pouquinho grande. Eu vou desligar aqui um pouquinho a câmera, é só para eu poder conseguir ler, porque ele fica em cima do texto, tá? Depois eu ligo de novo. Então, vamos lá. Hoje em dia, a animação brasileira existe, diz diretor de Um Menino e um Mundo. A revista Época entrevista a Lei Abril, que fala sobre a concepção do longa-metragem pré-selecionada ao Oscar, que surgiu de pesquisa para um documentário sobre a América Latina. Época. Você criou O Menino e o Mundo a partir de um documentário que estava desenvolvendo sobre a América Latina? Como foi esse processo? A Lei Abril. Foi um processo muito natural, que não houve um momento de ruptura, de decisão. Um filme se transformou no outro gradativamente. Toda a pesquisa do documentário sobrevive de alguma forma como plano de fundo no filme do menino. A sensação é que acabei realizando os dois filmes. Eu não realizei o documentário, mas ele está ali. É toda a base que solidifica a construção do menino. Aí a época. O personagem principal parece representar outros meninos que descobrem a vida turbulenta da cidade grande. Ele saiu de alguma época específica da história. Abril. Foi um personagem que surgiu em um dos cadernos de anotações que eu tinha nas pesquisas do documentário. Ele me chamou a atenção. Ele é um menino simbólico, universal. Ele poderia ser um menino de qualquer cidade grande. Ele representa a força de renascimento das coisas, a esperança, a crença. Época. Qual foi o maior desafio da produção? Aí abriu. O grande desafio de se fazer filme não só desce é manter tudo aquilo que te levou de início. Ali faltou um i, né? Um sentimento, algo que não se coloca em palavras, a realizar o filme e manter por 5 anos de trabalho essa energia. Essa chama acesa não sair do trilho que você inseriu. Aí a época. E qual o desafio de fazer um filme sem diálogo? Abril. Não teve desafio nenhum. Estava bolando um filme e ele saiu sem diálogo. Não tomo nenhuma decisão prévia. Tudo que vem natural. Claro, tem as horas que isso se opõe, mas a decisão foi tomada no momento que a gente viu o filme sem diálogo. Existia um momento com diálogo que eu poderia ter suprimido da história, mas como eu gostava do ritmo, da parada, consegui tirá-los. A ideia que tivemos de colocar o português de trás para frente foi imaginar que o filme se passa não no Brasil, ou na América Latina, ou na Terra, mas em qualquer outro lugar.
É o lugar da fábula, é um outro mundo. Então, por que não inventar tudo? A época. A trilha sonora tem um papel crucial em Um Menino e um Mundo. Como foi a concepção musical? Abril. Desde o início existiu no filme essa tendência de ser musical. Afinal, ele nasceu da pesquisa sobre música de protesto. Foi natural. A música é praticamente como um personagem. Ela tem uma força simbólica nesse filme de resistência. É o espírito que permeia o filme. Época. Quando começou a criar o filme, você o imaginou para crianças ou adultos? Abril. Fiz esse filme para mim, sabe? O tempo inteiro é o filme que eu gostaria de assistir. Ele é muito universal. Estou há 2 anos acompanhando a trajetória do filme em diversas sessões e vejo todo tipo de público se emocionar. Não é direcionado a um público específico e acho que essa é uma vitória muito grande. Época. Como você enxerga o atual momento da animação brasileira? Abril. A animação brasileira está em um bom momento, sendo bem vista no país e no mundo. Hoje em dia, a animação brasileira existe. O Brasil está na rota da animação mundial. Festivais de animação contam com as produções daqui como esperam da Inglaterra, dos Estados Unidos, da França e do Japão. Então, vamos lá, vamos ao texto. Agora eu posso botar a câmera que dá para acompanhar. O tema da entrevista é a animação brasileira, Um Menino e um Mundo, os desafios do cinema nacional na atualidade, as desigualdades sociais em países da América Latina e a indicação de filmes brasileiros para o Oscar. Ó, o texto é bem grande, mas a gente não precisa ler o texto de novo, né, para saber do que se trata. Então, olha aqui, ó. Vamos ler só esse pedacinho aqui. Hoje em dia, a animação brasileira existe, diz o diretor de Um Menino e um Mundo. A revista Época entrevista Abril, que fala sobre a concepção da longa-metragem pré-selecionada ao Oscar, que surgiu da pesquisa por um documentário sobre a América Latina. Então, fala sobre o quê? A longa-metragem. Qual é o nome da longa-metragem? O Menino e o Mundo. Então, aqui, ó. Aqui eu tenho, ó. É indicação de filmes brasileiros? Não é indicação de filmes brasileiros, é o filme. Qual foi o filme? O Menino e o Mundo. Né? Então, isso aqui está errado. Tenho certeza que algum de vocês aí caiu nessa pegadinha, né? E acabou colocando isso aí. Mas não tinha um porquê. Se você percebesse que aqui ele diz indicação de filmes brasileiros, você percebe que ele não está tratando 2 filmes, ele está tratando de um filme específico. Né? Então, é esse filme específico que a gente tem que procurar. As desigualdades sociais nos países da América Latina também não, ele não está falando sobre isso. Os desafios do cinema nacional na atualidade também não está falando, ele não está generalizando, a gente acabou de ver ali no início, né? Ele fala sobre a animação brasileira de Um Menino e um Mundo. A nossa opção certa é a. Ele diz, pessoal, bem aqui no início, por isso que eu falei que a gente não precisava ler o texto de novo, ó. Ele diz aqui, né, o que ele está falando. Bem no iniciozinho mesmo. O título da nossa entrevista. Então, lá, nosso gabarito, A de Amor. Vamos para 6. Aí tem o texto novamente, porque ele é muito grande. E aí vem a questão. De acordo com a Lei Abreu, o protagonista do filme Menino e o Mundo é universal. Por quê? Representa qualquer menino das zonas rurais com seus medos e inseguranças. Representa qualquer menino de cidade grande, ó, qualquer menino de zonas rurais, qualquer menino de cidade grande, capaz de despertar esperanças e crenças. Não pode ser encontrado em nenhuma parte do mundo. Ou não é real, apenas ficcional. E aí, vamos procurar onde ele diz isso aqui? Vou dar uma tiradinha aqui rapidinho. E vamos aqui, ó. Você criou o Menino e o Mundo a partir de um documentário que estava desenvolvendo sobre a América Latina. Como foi esse processo? E aí, vamos continuar lendo? Ó, foi um processo muito natural que não houve um momento de ruptura de decisão. Um filme se transformou no outro gradativamente. Toda a pesquisa do documentário sobrevive de alguma forma como plano de fundo no filme de um menino. A sensação que acabei realizando os 2 filmes. Eu não realizei documentário, mas ele está aí. E toda a base que solidifica a construção do menino.
O personagem principal parece representar outros meninos que descobrem a vida turbulenta da cidade grande. Ele saiu de alguma época específica da história. Foi um personagem que surgiu nos cadernos de anotações que eu tinha nas pesquisas do documentário. Ele me chamou a atenção. Ele é um menino simbólico e universal. Vamos anotar isso aqui. Ele é um menino simbólico e universal. Ele poderia ser um menino de qualquer cidade. Grande. Achamos a resposta, né? Ele representa a força de renascimento das coisas, a esperança e a crença. Então, vamos ver aonde está esta opção aqui. Ó, então vamos lá. Ele representa qualquer menino da zona rural? Não. Ele representa qualquer menino da cidade grande? Sim, capaz de despertar esperanças e crenças. Não pode ser encontrado em uma parte do mundo? Não, porque ele acabou de falar que é na cidade grande. E ele não é real, apenas ficcional? Não, ele é real porque ele pode ser encontrado, né, na cidade grande. Estamos aqui, ó, marcadinho aqui, ó. É um menino simbólico, universal, pode ser um menino de qualquer cidade grande, representa a força de renascimento das coisas, da esperança e da crença, viu? Achamos a nossa resposta, B de bola. Foi só voltar ao texto, né? Por isso que eu falo, se não voltar ao texto, não consegue achar a resposta. Agora eu posso abrir aqui, se eu precisar voltar ao texto, a gente tira de novo. Na entrevista lida, a escolha do entrevistado deu-se por ele ser um importante jornalista da revista Época. Ó, a escolha do entrevistado, tá? Vamos lá, presta atenção. Por ele ser um dos atores do filme Menino e o Mundo, indicado para o Oscar. Por ele ser o idealizador e o diretor do filme Menino e o Mundo, pré-selecionado ao Oscar. Ou por ele ser um fã da animação brasileira Menino e o Mundo. Ó, essa tá fácil, hein? Prestou atenção no início, nem precisava voltar ao texto, né? Então, vamos lá? Aqui, ó. Hoje em dia, a animação brasileira existe, diz o diretor de Menino e o Mundo. A revista Época entrevista a Lê Abreu, que fala sobre a concepção da longa-metragem pré-selecionada ao Oscar, que surgiu de pesquisa para um documentário sobre a América Latina, né? Então, ele quem é? É o diretor. Aqui, ó. Então, vamos lá. Ele é um importante jornalista? Não. Ele é um dos atores do filme? Também não. Ele é ser um idealizador e diretor do filme? Sim, ele é diretor do filme. É uma fã? Também não. Né? É o diretor do filme. A resposta estava aqui, ó. Tá lá no início do texto, C de casa. Muito fácil essa também. Se tivesse fechado a atenção, tenho certeza que todos acertaram. A entrevista é marcada, muitas vezes, pelo uso de linguagem informal, como ocorre em... Então, tem uns trechos tirados, né? Da entrevista, ele quer que você marque, para mim, a linguagem informal. A informal é aquela que foge um pouquinho, né, da linguagem formal, que é o uso da gramática corretamente. A gente também falou sobre isso. Então, vamos lá, vamos ver onde está aqui. Quase não houve momento de ruptura e decisão, pelo contrário, né? Usou ruptura, palavra bom, usou o verbo haver certinho. Então, isso aqui está na linguagem formal, não é essa. Tava bolando um filme e ele saiu sem diálogo. Tava ou estava? Tenho certeza que alguns, quando foram fazer essa questão, né, não acharam a resposta e ainda marcaram outra aí, né? Porque muitos acham que o tava existe, né? Tava, tá, pra, não existe. O tava e o tá, né, são as abreviações da linguagem informal para o verbo estar. Nesse caso aí, é estava. E ainda tem o bolando, né? Que dentro de uma linguagem formal eu não vou usar bolando, ok? Então, ó, já achei minha resposta. Desde o início existiu no filme essa tendência de ser musical, afinal, ele nasceu da pesquisa sobre música de protesto, também linguagem formal aqui. A animação brasileira está em um bom momento, sendo bem vista no país e no mundo, também perfeitinho na linguagem formal, só tem a B mesmo. Tava bolando, linguagem formal. Vamos para 9. Sobre o gênero entrevista, é incorreto afirmar. Então, olha só, pessoal, eu quero
né, o que é errado mediante a gênero entrevista. Vamos ver o que não serve aqui? Sua estrutura é composta de uma sequência de perguntas e respostas, sim ou não? Sim, né? Tá certo. Pergunta, responde. Pergunta, responde. Né? Por isso tem o entrevistado e o entrevistador, né? É veiculada apenas em canais televisivos? Apenas? Pode ter vários meios de comunicação. É apenas em televisão? Quer dizer, a gente aqui nesse texto mesmo aqui, ó, que a gente estava lendo, a entrevista aqui, olha onde que ela saiu, ó. Aqui, ó. Fonte, Época Globo. Então, saiu na revista, né? Então, quer dizer, e ainda foi postado na internet. Então, quer dizer, não é só na televisão. Pode ser em jornal, pode ser em revista, pode ser na internet. Tem várias fontes. Não é apenas. Se você não atentou para essa pequena palavrinha aqui, você acabou, né, marcando errada. É, sabia mesmo. Ó. É um texto jornalístico? É de cunho jornalístico, porque você tem alguém fazendo uma pergunta, né? Pode ser escrito oral? Pode ser escrito oral. Então tá certinho. Agora, esse apenas foi a que deu aí a minha questão fazer ela ficar errada. Então vamos lá. Sobre o gênero sinopse, agora estamos falando sobre sinopse. É correta, agora é o contrário. Lá era errada, aqui eu quero a certa, né? Vamos lá. Divulga a obra literária ou evento cultural. Olha a palavra-chave aqui, pessoal. Ó, falei tanto essa palavra nas aulas. Divulga, 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 que é a realidade da sinopse. Divulgar uma obra cultural, né? Então, assim, ele divulga uma obra literária, um evento cultural. Mas vamos ver aqui as outras opções. Achamos já, mas vamos confirmar. Apresenta dados catalográficos. Cara, eu vou catalografar tudo. Não, eu não posso pegar lá na sinopse e pegar tudo catalográfico lá e colocar para a pessoa ler, né? Não, isso aqui está errado. Além de resumir a obra, apresenta uma opinião. Aonde que apresenta opinião? Na resenha, né? Aqui na sinopse não pode ter opinião, falei disso também. É publicada apenas em sites da internet? Olha aqui de novo, ó, galera, ó. Apenas em site? Não, né? Em jornal, em revista, ou apenas em site. Olha de novo a palavra apenas aí, né? Errado. Então, nossa resposta é A. Bem, corrigido, né? Espero que vocês tenham entendido toda a prova, sanado aí as dúvidas, né? Se errou alguma coisa, que eu tenho certeza que a maioria, né, gabaritou a prova, e quem errou uma questão ou outra foi mais por falta de atenção, né? Mas vamos lá, vamos deixar para a próxima. Pessoal, vou deixando aqui um beijo no coração de vocês e eu volto na próxima aula para corrigir aquele exercício da apostila que ficou pendente antes da prova, tá bom? Beijos, galerinha!